Você que é um especialista nisso. O Fluminense tem essa coisa sobrenatural de Almeida. Então, por exemplo, o Fluminense precisa disso, né? Nelson Rodrigues já dizia. Eu né? falei que eu acho uma surpresa clamorosa ele reverter. É confiar no sobrenatural hoje? Porque O sobrenatural de Almeida faz parte da história do Fluminense. Assim, e vai precisar dele em campo para ganhar, reverter essa situação. O Bubu falando assim, a gente consegue perceber que a gente está falando em cima do imponderável, da surpresa, do caos, tudo coisas aleatórias e subjetivas. Sim, né? sim. A gente não tem uma... Se a gente for para a prática e para o realismo do futebol, é difícil. Agora, deixa eu perguntar, Praz, com a sua experiência de bola, tentando pensar nos dois lados, porque isso que a gente está debatendo, eu imagino que se tiver alguém do Flamengo e Fluminense assistindo, vão falar, ó lá, os bobões, falando besteira e tudo mais, mas assim, no fundo, é o que se apresenta para esse jogo, de um time muito sólido que não leva gol e precisa tomar 3. Se você fosse o goleiro do Flamengo, como mentalizar de um jeito de não abaixar a guarda e ao mesmo tempo, sabe, porque o jogador que vai entrar em campo sabe que isso é uma realidade, mas também sabe que o futebol, um jogo de 90 minutos, acontece um pouco de tudo. Basta um cara fazer uma besteira de 5 minutos, ser expulso e tudo mais. E no outro lado do Fluminense, o acreditar em algo que não seja só o sobrenatural. Como é que você imagina que está o elenco dos dois lados? O futebol, eu joguei futebol desde os 12 anos. E tu aprende a lidar com essas situações, a encarar essas situações. Ou de uma grande vantagem, ou de uma grande desvantagem. Não é nessa semana que esses jogadores vão ser trabalhados para isso. Sim. Isso vem... É uma lógica. Isso é o normal do futebol. É o que tu encontra desde quando tu começa a jogar com 11, 12, 13 anos, tu encontra sempre isso. E aí tu vai te moldando. Por isso que a gente fala assim, esse jogador não está pronto, ele precisa... quando fala não está pronto, não tem a ver com a idade, tem a ver com as experiências que ele passou. Por isso que eu falo, às vezes tu tem um goleiro, ele é muito novo para jogar, espera 24, 25 anos. Se ele tiver 30 e não tiver jogado, ele vai ser inexperiente. E às vezes tu pega um goleiro com 20 anos que é experiente porque tem rodagem. Então, assim, esses caras estão preparados para isso, né? E o estar preparado não quer dizer que o Fluminense está preparado, não quer dizer que ele vai vencer, vai conseguir, e o Flamengo também não. Mas, assim, estava ali a disputa de estilos, né? E, assim, uma das coisas mais difíceis de futebol é isso. Porque o Fluminense, todo mundo sabe, acho que é um dos clubes que tem mais isso definido, o modelo de jogo, né? Sim. Valoriza posse de bola, construção desde trás, jogo apoiado, aposicional. Só que o futebol é um duelo contra outra equipe, né? E, às vezes, a ideia do Diniz, de repente, de botar Renato Augusto, o Ganso, era o quê? Era conseguir controlar o jogo através da posse de bola. Mas ele não conseguiu contra o Flamengo. E, às vezes, eu sou contra, porque às vezes tinha treinadores que falavam assim, a gente não tem que se preocupar com o adversário, não, só com a gente. Isso é errado, cara, porque vai ter jogos em que tu não vai conseguir, na tua condição, na tua característica, ser superior ao adversário. Por exemplo... Eu acho isso preguiça do técnico que está comandando a equipe de não querer estudar contra e o Manchester achar City, soluções. Contra o Manchester City. É lógico, é aceitável que o Fluminense, mantendo o padrão dele, vai conseguir ser superior ao Manchester City em termos de controle de jogo através da posse de bola? Não. Não é. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que buscar alternativas. E hoje, eu vejo, principalmente partindo do princípio que o Fluminense tem que fazer 3 gols, é difícil o Fluminense contra o Flamengo, que está marcando em cima, está pressionando. Já tem alguns jogos que o Fluminense está tendo dificuldade nisso, ele consegue ter posse de bola, mas uma posse de bola arriscada e muito atrás. É difícil que esse modelo de jogo, por mais que o Diniz seja um cara muito fiel ao seu modelo, que consiga ter sucesso, cara. Porque 3 gols de diferença, com o risco que esse sistema traz, que isso é óbvio. Tu não podendo tomar gols, tomar um tem que fazer 4. Então, assim, o Diniz vai ter que achar um modelo, sem fugir, óbvio, da sua matriz de jogo, mas que ele consiga ser superior no duelo contra o Flamengo. Vou citar 2 coisas aqui sobre o Tite. Eu falei que estou titijado. Primeiro, vocês lembram, nesse mesmo Campeonato Carioca, teve uma coletiva que estava o Tite e o filho dele, que é auxiliar dele, né? E o Tite começou a tentar descrever o Fluminense. Falou, não, estudamos muito o Fluminense. Aí ele começou a falar, o filho dele chamou a atenção. Peraí, pai. Para de falar aí, porque daqui a pouco vai ter um outro jogo. Ensaiado, e a gente, né? Ensaiado. A gente não pode entregar o jogo. Vamos guardar pra gente, porque vai ter outro Fla-Flu. Então, assim, o Tite, a comissão técnica dele, tem todo o Fluminense mapeado. Por isso que eu falei, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo lógico. Se o Fluminense for o mesmo de sempre, o Tite e a comissão técnica dele sabem tudo. O time está preparado e mostrou isso no primeiro confronto. E eu vou citar um dos jogos, para mim, piores da carreira do Tite como treinador, que é Brasil e Bélgica. A Bélgica, eu comentei o jogo, a Bélgica passou nas oitavas de final pelo Japão de virada num sufoco danado. Sim.
E o Brasil não estava voando com o Tite, mas ali o Brasil chegou meio que, pô, a Bélgica não tá bem, não sei o que e tal. O Roberto Martínez, o técnico da Bélgica, ele mudou o posicionamento. O Lukaku não ficou na referência, saiu para a direita, o De Bruyne jogou mais adiantado. O Tite não entendeu nada. O Tite devia ter mapeado uma Bélgica para jogar. Não, o Tite fez uma coisa pior que isso. Ele deu a escalação um dia antes. O Felipe Luiz estava jogando na esquerda, o Thierry Henry para lateral. E aí, Bubu, quer voltar o Marcelo. E aí, se você me permite, não foi só o Tite. Eu coloco a equipe toda como incompetente nesse jogo. Você não dá escalação. Porque assim, tinham várias pessoas dentro do estádio. Tinha o auxiliar ali, tinha o auxiliar em cima. E quando a gente, o Price sabe o que eu estou falando. Quando a gente começa o jogo, quem está no campo, né? Muitas vezes a gente está na televisão não consegue ver isso. Mas quem está no campo, você já percebe o posicionamento. Saiu a bola, o cara já se posiciona. Sim. Você já vê o que vai acontecer. Então, eu lembro que eu estava conversando, eu lembro que deu 5 minutos, eu liguei para o Hoffman, que o Hoffman estava no estádio, falou, tá assim. Exatamente o que você está falando. Ele demorou 45 minutos para entender o que estava acontecendo. 45 minutos para entender. É muito tempo para uma Copa do Mundo. E ali é um jogo só. E aí é o seguinte, aí é uma questão mental. Isso é filosofia. E acho que o Diniz vai falar. Você não pode entrar em campo... A necessidade do Fluminense é de vencer por 3 gols ou mais de diferença. Você precisa fazer o primeiro gol. Trabalha para fazer um gol. Que foi como aconteceu naquele 4-1. O Fluminense fez um gol, você já... É como numa luta. Você dá um golpe no adversário, o cara sente. Tá todo mundo, tá tudo tranquilo a luta, tal. Você dá um golpe. Você não precisa dar 50 golpes e nocautear o cara em 5 minutos. Então você precisa trabalhar, é aquela coisa óbvia. Você não vai fazer o segundo gol antes do primeiro, você não vai fazer o terceiro gol antes do segundo. Faz 1-0, você já começa a mudar. Opa, o Fluminense é diferente. Não vai ser a repetição, o roteiro do primeiro jogo. E aí você vai animando. Quem tá ali começa, opa, peraí, o Fluminense tá competindo agora. Aí você vai lá, encaixa o segundo gol, imagina, 2-0, o Flamengo já começa, cara, e aí, vamos se expor, tem que mudar aqui porque não tá dando certo, entendeu? Você já cria uma situação nova de acordo com o placar. Então trabalhar o Fluminense entrar em campo para fazer um gol, não entrar para fazer 3. Então eu acho que tem que criar fato novo, ser diferente, para surpreender o Tite, como o Roberto Martínez fez, né? Como o Tite tem tudo tão escaneado, tão mapeado do adversário, você precisa fazer alguma coisa diferente. Você precisa ser diferente. E acho que o Fluminense tem peças, tem jogadores e tem um treinador ousado capaz de fazer esse tumulto, esse caos. Que só assim você vai tirar o Flamengo da zona de conforto que ele se encontrou, que ele se colocou. Tem uma coisa que nós já falamos aqui no F90 uma vez sobre dentro do que o Price falou, é o que nós já falamos sobre o Fernando Diniz, né? Nas entrevistas pós-jogo, especialmente nos jogos em que o Fluminense encontrou muita dificuldade para jogar, ele não admite. Ele sempre fala, não, você falando isso, mas o meu time fez isso, teve posse de bola, do Fernando. Sim. Né? Meu time teve posse de bola, meu time fez isso, meu time fez aquilo. Pode ser que é uma maneira de ele proteger o time, de ele proteger e blindar os jogadores, mas isso é uma coisa, eu não sei como ele trabalha isso internamente. Sim. Se ele não processar isso. Se ele não, olha, erramos aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque muitas vezes a impressão que dá, e eu tenho a mesma impressão que teve o Price nesse momento, é que o Fluminense se preocupa em jogar o jogo dele. O Fluminense não se preocupa com o time adversário. E aí entra a questão da confiança, o meu sistema de jogo, a minha forma de jogar, o que eu jogo, o que eu faço é o melhor. Mas bom, isso é assim, isso o Diniz não abre mão, né? Pelo menos até agora. Sim, não, mas abrir mão... A questão não é ele fazer o jogo dele, é questão ele fazer adaptações aos times adversários. Para poder fazer o jogo dele. Essa é a questão. Então, mas você o problema na ideia, tudo bem. Mas o problema, Birne, é esse, como é que eu vou fazer as adaptações se dentro da minha cabeça eu acho que o que eu faço é sempre o certo? Está sempre correto. Não, meu time jogou bem. Não, seu time não jogou bem. Ô Zé, uma vez eu questionei um treinador, não, um auxiliar do treinador. Depois eu conversei com o treinador a respeito disso. Eu jogava num clube e ele jogava no 4-3-3. Aí a gente estava ganhando de 4-0, 4-3-3. A gente estava perdendo de 3-0, 4-3-3. A gente estava jogando contra o Flamengo, 4-3-3. Jogando contra o Nova Iguaçu, 4-3-3. A gente estava jogo classificatório, jogo eliminatório, 4-3-3. Aí eu até brinquei, falei, porra, tu descobriu o modelo de jogo perfeito, porque ele serve para todas as situações, as substituições eram as mesmas. Ele serve para todas as situações, ganhando, perdendo, ganhando no primeiro tempo, perdendo aos 45 do segundo. Então, assim, eu acredito que tu tem que ter uma ideia de jogo, uma matriz. Mas tu tem que ter variações, adaptações, porque no futebol não tem como ser tem uma coisa que a gente tem que lembrar sobre o Diniz, e não dá para chamá-lo
de hipócrita, incoerente ou de esconder. Só antes de você... Vai, Ele pega, ele diz, inclusive depois de ganhar Libertadores, depois de ganhar campeonatos, ele fala, não é sobre resultados, é sobre pessoas e forma. Não, mas assim... Concordo, mas ele sempre faz isso. Então ele não vai abrir mão. Resultado. A ideia central dele é vencer. A ideia dele desculpa, tudo para vencer. Essa ideia de jogo... Mas tem gente que acha que não vale usar para vencer. Mas essa ideia de jogo ele tem porque ele acha que é a mais... É o que ele pensa, Matheus. Não, mas eu discordo coisas diferentes. Resultado e são pessoas. Desculpa, no mundo competitivo, você tem que ganhar. Ele só passou a ser valorizado depois que ganhou a Libertadores. Ele faz isso para tentar ganhar. Não, mas eu sei, mas existem várias formas de você falar sobre resultados e pessoas. Muitas vezes você não... Eu, particularmente, se você está no mundo competitivo, se você está no futebol, quanto tempo o Cuca ficou com o rótulo de pé frio? Muito. Quanto tempo o Tele Santana ficou... Mas não é essa a questão. Mas eu entendi o que você está dizendo. A questão é, você imagina que se o Diniz achasse que ele metendo ali um 5-5-0, sem centroavante... Peraí, estou radicalizando. Claro. Devolve a bola para o adversário. Eu vou ficar enfurnado ali com linha abaixo o tempo inteiro. Eu vou ganhar um campeonato assim. Ele fez isso em dois jogos bem marcantes. A estreia dele no São Paulo contra o Flamengo, do Jorge Jesus, ele travou. Ele fez isso. Segurou 0-0. O Palmeiras também. A estreia do Fluminense contra o Palmeiras no Allianz, ele também travou. Mas peraí, de uma forma o que o Birner falou, desculpa, Matheus, é que o Birner falou, e eu respeito muito quando ele fala isso. Eu acho que ele está falando do macro assim, não desistir do John Kennedy, não, ele citou depois da Recopa, para a torcida do Fluminense falando, eu sei que, e para a imprensa, quando contrataram o Thiago Santos, quando contrataram, ele cita outro jogador, Danilo Barbosa? Não. Sim, foi o Diogo Barbosa. Falando, tenho certeza que quando contrataram, pensaram, pô, que porcaria. E aí ele fala, esses caras são bons. Isso é uma coisa. O que eu não entendo é essa coisa do ser humano pensar num jogo específico contra o Flamengo, você fazer uma... Vou dar um exemplo, que eu falo de adaptação. Não é ir contra o que ele pensa, não é mudar, não deixar, parar de sair jogando e fazer ligação direta, não. Mas primeiro, ele começa a construção de bola com o quê? Ele bota o André do lado do Fábio. Ou o Ganso, às vezes. Bota o André do lado do Fábio. E aí, o quê? Ele abre dois, empurra os alas, né? Tu pode construir diferente. Tu pode empurrar o André para atrás da primeira linha de marcação do Flamengo, usar o Fábio para ser esse homem de trás, fazer uma saída de dois e criar dificuldades através de um outro modelo, não perdendo a questão de sair jogando de posse de bola, mas mudar a forma, porque ele sai com o André, pode ver, o André vai do lado do Fábio no time de meta. Quem sabe, é uma sugestão. Tu bota o André atrás da linha do Pedro e do Arrascaeta, por exemplo. Então, é o Fábio que está aqui. Os dois zagueiros, em vez de sair de três, faz saída de dois. Né? Então, fazer essas mudanças, porque a essência do jogo dele vai ser a posse de bola e a construção apoiada. Muito boa tarde, nação. Muito feliz aí que a garotada da Copinha conseguiu a vaga para a final da Libertadores, né? Muito merecido aí. A garotada tá se empenhando, tá jogando muita bola, né? Espero que no próximo jogo aí o Flamengo vença aí e consiga levar essa taça. Do que a imprensa esportiva tá falando do Mengão. Flamengo aí que tem compromisso aí nesse próximo sábado contra o Fluminense, confronto da semifinal do Cariocão. E o Flamengo tem essa vantagem aí, né? De 2-0, foi o resultado do último jogo, que saiu na frente. Isso aí é uma vantagem excelente. E deixa o Flamengo entrar no jogo aí, não tão preocupado contra o Fluminense, né? E o Fernando Diniz é um cara que ele não vai querer deixar barato, né? O próximo jogo aí, com certeza, ele vai vir para cima. E o Flamengo tem que entrar bem concentrado, né? E a gente tem que tentar conter eles ali, pelo menos nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo ali. Marcar bastante, igual foi o último jogo. Tentar anular todas as jogadas dele. Pra gente continuar aí com essa vantagem e sair com a vitória, né? Eles vão ter que tomar muito cuidado, né? Porque esse time do Diniz aí é um time muito faltoso. E dependendo da falta que o jogador tomar aí, ele pode até ficar fora do próximo jogo, né? E se caso a gente passar, a gente vai precisar de todos os jogadores aí que a gente pode estar enfrentando o Vasco na final. E também vai ser um jogo muito difícil, né? O jogo aí a gente tem que vir muito com a cabeça no lugar. E os jogadores do Fluminense vão vir com o discurso que
vão conseguir virar, porque o ano passado aconteceu aquela tragédia. Eles conseguiram ganhar do Flamengo e acabou, levou a taça, né? Mas esse ano aí o Flamengo já tá demonstrando em campo que é um time totalmente diferente, né? O Tite mudou a cabeça de todos os jogadores e os jogadores estão todos jogando um pelo outro. O time aí tá muito consistente e demonstra que não vai acontecer isso mais, não. Esse próximo jogo aí a gente vai ter no banco aí o Gabigol, é um reforço, né? E é muito bom ter o Gabigol ali, pelo menos na reserva ali, porque ele é um jogador que ele é muito decisivo, né? Demonstrou isso aí nas 2 Libertadores que a gente ganhou. E é um cara que gosta de fazer gol nas finais, né? E se caso precisar, ele entrando aí, é uma boa opção, né? O Gabigol é o carrasco do Fluminense, né? O Fluminense é o time aí que mais tomou gols do Gabigol nesses últimos anos aí. Galera, então foi isso, né? Então que vença é o melhor. E o melhor é o Mengão, né? Vamos com tudo pra cima do Fluminense e passar pra próxima fase aí. Galera, não se esquece, antes de vocês saírem aí, se inscreve no canal e deixa o like. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!